Vamos neste vídeo falar sobre conceitos relacionados com o uso de artboards. Não iremos entrar em muitos detalhes aprofundados sobre a utilização deste mecanismo organizacional dos documentos, mas vamos falar aqui substancialmente da sua utilização. Vamos regressar então aqui ao nosso Illustrator para falar então sobre o que é esta história dos artboards. E nada melhor do que exemplificar com este exemplo que eu vou aqui fazer. Neste caso eu vou criar um novo documento, New, e vou definir 500 por 500. Vou colocar aqui apenas um artboard por defeito, ok? Se eu clicar aqui no OK, o que é que vai acontecer então? Vamos ter aqui um espaço a branco, ladeado então do meu espaço que não tem qualquer espécie de cor. Perguntar-me-ão, será possível só desenhar aqui neste espaço em branco? Eu vou-vos dizer que não. Porque reparem, eu posso desenhar fora destes espaços, ok? Dir-me-ão então, mas qual é o sentido da existência de um artboard? Bom, este sentido eu vou-vos mostrar quando eu afastar e fizer um zoom out a todo este espaço de trabalho. Nós vamos achar que este espaço de trabalho aqui é absolutamente infinito, mas na realidade não é. E reparem, eu vou puxar para trás, muito para trás, e reparem que tenho aqui uma outra organização que me aparece aqui da parte de fora. E, na realidade, isto exemplifica-me qual é o meu espaço de trabalho. Se eu agora desenhar aqui uma mancha e a quiser arrastar aqui para fora, o que vai acontecer é que ele vai me dizer que eu não posso mover os objetos para fora desta área mais cinza. Eu posso simplesmente encostá-los ali, tudo muito bem, mas movê-los lá para fora já vai ser complexo. Ele aqui depois seria cortado se eu quisesse renderizar. Claro que se eu aqui mover muito para fora, ele já me está a dizer, ok, não pode mover por causa das transformações, etc, etc. Muito bem. Ora, o que acontece tecnicamente então? Os artboards são mecanismos de organização do meu espaço de trabalho. E então, neste caso, como podem ver, eu criei aqui um artboard de 500 por 500 e temos aqui imenso espaço para trabalhar. Eu vou aproximar novamente e eu até vou fazer o seguinte, vou fechar, ok, vou fechar este documento e vamos criar um documento com 4 artboards, por exemplo. Vamos clicar aqui New, vamos deixar ficar 500 por 500, mas vamos multiplicar aqui por 4. E aqui já aparecem as opções de reorganização dos artboards. Eu vou deixar ficar aqui por defeito. O número de colunas permite-me indicar quantos artboards vão aparecer, mas nada melhor do que clicar em OK para ver qual é o efeito que vai ser criado. E reparem, automaticamente foram criados aqui 4 espaços de trabalho, ainda muito minúsculos, parece-me uma janelinha, tudo muito bem. Agora, qual é o grande interesse da utilização dos artboards? Vamos fazer aqui um exercício muito simples. Eu vou desenhar aqui no interior 2 circunferências, ou neste caso 2 elipses, e eu vou colocar aqui a mesma cor para elas, ok? Muito bem. Ora, o que é que acontece aqui? Eu posso estar aqui a trabalhar neste espaço e quero ver em simultâneo vários tipos de estudos de cor. Por exemplo, eu posso selecionar estes objetos e vou simplesmente copiá-los, depois nós vamos ver como é que fazemos isto daqui. Vamos copiar para aqui e vou alterar para uma cor mais escura, por exemplo, ok? Vamos aqui selecionar estes objetos todos e vamos copiá-los para baixo, ok? E vamos colocar aqui nestes artboards. E eu agora quero aqui escolher uma cor completamente diferente, mais escura, ambos escuros, e quero trocar esta cor pela de cima. Então eu vou aqui escolher uma cor diferente, portanto vou pegar aqui numa das ferramentas que me permite escolher a cor e vou escolher esta cor daqui. Vamos aqui selecionar esta daqui, vamos novamente aqui no eyedrop e fazer isto. E portanto nós temos aqui 3 estudos de cor completamente distintos. Desta forma nós conseguimos ver os 3 estudos, ou os 4 estudos de cor de cada forma distinta. Mas se nós quisermos trabalhar especificamente num dos artboards, o que nós podemos fazer basicamente é o seguinte. Nós podemos chegar aqui, por exemplo, no quadro dos layers, temos aqui artboards e temos aqui os nossos artboards. Eles podem inclusive ter nomes específicos. Mas reparem, quando eu fiz um duplo clique, a imagem foi centrada naquele meu artboard. Eu tenho aqui o artboard 1, como veem eu fiz aqui um duplo clique e posso alterar aqui o nome, ok? Mas posso simplesmente clicar aqui, e ele, ok, vamos aqui fazer o seguinte, não vamos clicar aqui ainda, vamos clicar aqui, ok, se eu clicar neste, ele vai fazer aqui um duplo clique e automaticamente ele vai me recentrar, reparem, o meu espaço de trabalho no meu artboard que eu quero. E neste caso, se eu fizer para o 3, ele vai aparecer o 3, se eu fizer para o 4, vai aparecer o 4. Portanto, temos aqui um mecanismo extremamente interessante de podermos utilizar aqui este modo de
reorganização do nosso espaço. No entanto, a ideia dos artboards não ficam por aqui. Nós temos a possibilidade também de afastar os artboards, separar, criar mais artboards, etc. Podemos fazê-lo da seguinte forma, por exemplo, aqui no Document Setup. Se eu clicar no Document Setup, vai-nos aparecer este quadro que nos permite alterar aqui um conjunto de circunstâncias relacionadas com o documento por inteiro. Mas tem também a tecla do Edit Artboards. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer é que cada um dos artboards vai apresentar o seu nome no topo, ok? Vai apresentar também um pequeno X que me permite eliminar um determinado artboard, ok? Eu vou fazer com este aqui, por exemplo, vou eliminar, ele eliminou o artboard. Mas reparem o que é que acontece, não desapareceram as imagens que ali estavam. Então, eu vou aqui retirá-las e vou regressar aqui ao meu Document Setup, Edit Artboards. Se eu quiser, por exemplo, arrastar este artboard para outro sítio, reparem o que é que acontece, ele vai levar consigo as imagens. Neste caso eu vou selecionar aqui um clique, vou arrastar e posso organizar isto como se fosse praticamente um storyboard, para quem conhece o conceito de um storyboard. Posso organizar aqui os meus artboards e assim que eu estiver satisfeito com a minha organização, bastará clicar em qualquer uma das ferramentas e automaticamente regresso ao meu espaço anterior. Vamos ainda regressar aqui ao Edit Artboards para verificarem o seguinte, aparecem também aqui umas pequenas linhas ou umas pequenas formas nos cantos que me permitem fazer simplesmente isto, redimensionar o meu artboard, ok? Eu não sou obrigado a ter artboards ou organizações deste género do mesmo tamanho, posso ter maior, menor, etc. O que quer dizer agora que se eu clicar aqui numa tecla qualquer ou numa função qualquer, eu vou agora clicar aqui, duplo clique, vou ter o primeiro, duplo clique, vou ter o segundo, reparem, é maior e ele ajustou-se, duplo clique, vou ter o terceiro. Como podem ver aqui neste painel, que eu vou agora aqui separar para podermos verificar melhor, nós podemos ir circulando aqui os painéis em termos de organização, neste caso os artboards vão mudando de organização, para cima ou para baixo. Podemos criar um novo artboard, podemos aqui alongar a nossa listagem, podemos redimensionar aqui na largura ou não, podemos aqui criar um new artboard, que é exatamente a mesma coisa que clicar aqui, e temos o artboard 5, que neste caso estará vazio, não contém qualquer espécie de material. E reparem, se eu agora fizer Alt e rodar para trás, e já vamos falar no próximo vídeo sobre a navegação dentro dos projetos, eu posso ver aqui então o meu workspace. E como podem reparar, se eu afastar completamente, é possível termos aqui trabalhos de enorme complexidade em termos de organização, embora não seja muito habitual que isso aconteça. Temos ainda aqui, para finalizar, uma tecla muito específica, que vai abrir aqui um quadro no outro monitor, mas que eu vou já arrastar por aqui, e que é o seguinte, vamos imaginar que vamos centrar aqui neste documento que aqui temos. Okay? Se eu fizer aqui um duplo clique, o que vai acontecer é isto, vai aparecer um quadro de Artboard Options, onde eu posso alterar o nome, onde eu posso alterar manualmente o seu tamanho, e quando eu altero aqui o seu tamanho, por exemplo, nós temos aqui 500 por 500, eu vou alterar, por exemplo, para 400 por 400, ok? E reparem o que é que vai acontecer aqui, eu estou a alterar e ele automaticamente está a alterar o Artboard. E reparem o que é que aconteceu, os meus elementos continuaram centrados, ok? Mas vamos supor que eu faço o seguinte, que eu quero, então vamos deixá-los ficar aqui no centro, que eu quero alterar o meu artboard, mas quero que os meus objetos fiquem à mesma distância, por exemplo, da esquerda e da altura. Então eu posso utilizar este pequeno mecanismo que aqui está, para poder definir qual vai ser a forma que vai ser usada para redimensionar o meu artboard. O que significa que se eu colocar aqui 600 por 600, eu vou primeiro ter o cuidado de fazer o seguinte, o ponto de referência será este, e portanto este será o ponto fixo que irá registar as coordenadas de alteração. Se eu colocar aqui 600, e agora 600, reparem o que é que vai acontecer, automaticamente o meu artboard, e eles podem, como temos a ocasião aqui de ver, podem ficar sobrepostos, o meu artboard foi redimensionado, mas os meus objetos ficaram colocados lá em cima. E portanto, de uma forma muito genérica eu posso fazer isto. Eu vou aqui eliminar todos os artboards, como podem ver, aqui as minhas formas ficaram cá a aguardar, eu vou apagá-las. Vamos concentrar-nos então aqui neste artboard central, ok? Vamos aqui redimensionar um bocadinho mais, e agora reparem o seguinte, se eu quiser redimensioná-lo, mas quero redimensioná-lo, ou então vamos fazer, antes disso, recentrar aqui, mais ou menos no centro, os nossos objetos, eu posso fazer simplesmente o seguinte, quero que ele seja alargado
para este lado, ok? Vai manter a altura, mas vai ser alargado para este lado, mas quero que as minhas elipses continuem ali posicionadas e que não fiquem no centro. Então eu posso simplesmente selecionar esta opção daqui, portanto quero que elas fiquem aqui no centro e vou alterar, neste caso, a largura, por exemplo, para 900. E reparem que vai acontecer, quando eu clicar no OK, automaticamente a largura do meu artboard foi alterada, mas as minhas elipses ficaram no mesmo lugar. Iremos com certeza falar muito mais vezes nos nossos artboards, inclusive relacionados com a parte da exportação dos nossos trabalhos. Nós podemos exportar dentro do mesmo documento apenas um artboard ou vários artboards separados por páginas, etc, etc. Mas isso é um assunto que nós, a seu tempo, iremos falar em maior detalhe.